No Master Supermercados, volta às aulas é com muita promoção. Materiais escolares em até 5 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas duas edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos, na TV Erechim, também através do canal no YouTube e no Facebook da TV Erechim. Você pode nos assistir nessas plataformas, né, da forma que melhor facilite para você. O pessoal que prefere assistir no celular também tem a opção de nos acompanhar e nos ver. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, e Andretta, transformando horizontes. Eu tenho o prazer de receber meu colega Joel Costa aqui no programa Na Resenha de hoje para tratarmos dos jogos semifinais do Campeonato Gaúcho e da final do Campeonato Estadual do primeiro turno, que já está definida entre Grêmio e Caxias. O Grêmio passando por um clássico Grenal e o Ipiranga sendo eliminado pelo Caxias no Centenário. Joel, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Bom tê-lo de volta aqui na nossa bancada. Valeu, Fábio. O prazer é meu estar aqui para falar de futebol com você e para todo esse nosso povo maravilhoso. Triste com o resultado do Ipiranga. Sem dúvida alguma. Aliás, eu já quero começar te perguntando porque a campanha que o Ipiranga fez no Campeonato Gaúcho, faz até então, é uma campanha que ela, de certa forma, surpreende pelo Ipiranga estar retornando de uma divisão de acesso, passou 2 temporadas sem ter qualquer tipo de recurso da Federação Gaúcha. O Ipiranga precisou fazer uma manobra toda para conseguir retornar à elite do futebol estadual sem recursos financeiros. Então foram um conjunto de coisas que faziam com que o Ipiranga chegasse ao seu retorno do Campeonato Gaúcho, ainda com uma certa desconfiança por parte do torcedor e de nós da imprensa. A partir do momento que inicia o trabalho do Paulo Henrique Marques e a gente começa a observar os resultados, o Ipiranga começa a criar uma expectativa na torcida de que era possível o Ipiranga chegar, principalmente quando enfrenta uma equipe do seu nível, que é o Caxias, uma equipe com, inclusive, um grupo, um time semelhante ao que o Ipiranga tem, e fizeram em Caxias do Sul um bom jogo de futebol. No entanto, Joel, o Ipiranga acabou perdendo, né, num dos últimos lances da partida, já nos acréscimos aos 46 minutos, com um gol de bola parada. O Ipiranga, a defesa do Ipiranga, que até então havia sido vazado uma única vez, foi vazado pela primeira vez com a bola rolando já. Surpreendeu o resultado, a vitória do Caxias sobre o Ipiranga? Fábio, eu quero começar realmente primeiro parabenizando mais uma vez a comissão técnica, né? O Paulo Henrique pelo grande trabalho e pela direção que montou essa equipe, né? Está fazendo esse trabalho com os pés no chão. Você vê que o Ipiranga hoje é a melhor folha de todas as equipes do campeonato. Cerca, né? de 200 mil reais. Cerca de 200, mais baixo. É a menor, é a mais baixo, 200 mil. E o Ipiranga conseguiu montar essa equipe que realmente surpreendeu a todos. Talvez até mesmo o próprio presidente. Não que ele não queira fazer uma grande equipe, que todos nós queremos, claro, principalmente ele. Mas foi um trabalho feito pelo Paulo Henrique, de muita qualidade, muita competência mesmo, né? Mudou o grupo quase todo que subiu. A equipe tem aí, acho que 3 jogadores ou 4, e a equipe vem desenvolvendo esse campeonato, fazendo esse grande trabalho. No início, pode até ter preocupado, porque são jogadores oriundos de vários lugares e a gente não sabia qual era a qualidade. Mas o futebol é assim, você começa a jogar, você começa a gostar da coisa, você começa a dar resultados, você começa a trabalhar, todos unidos. O Ipiranga hoje realmente é um só. E, com o andar da carruagem, como a gente diz, o Ipiranga fez com que as equipes o respeitassem e todos os torcedores, nós da imprensa, toda a cidade, né, todo o Alto Uruguai, acreditou. Acreditou porque
não acreditou de Araca, acreditou porque viu uma equipe competente, uma equipe bem organizada taticamente, uma equipe tecnicamente de qualidade e jogadores comprometidos, jogadores com vontade. Então, fez com que o Ipiranga chegasse aonde chegou, classificasse para as semifinais e, claro, aí chegou, o torcedor se empolga, porque futebol é assim. Primeiro queria subir, subiu, opa, todo mundo feliz, estão na primeira divisão. Começou o campeonato com a ideia de não cair, opa, na metade de janeiro já não cai mais, né? Então vamos brigar pela classificação, brigar pelo título, vamos brigar por uma vaga na Copa do Brasil e realmente o torcedor foi junto, né? O grupo fez o torcedor pensar assim. Então fomos para Caxias para fazer um jogo de igual para igual, porque até mesmo os atletas ganham confiança. Sem dúvida alguma. Você chega a esse patamar, você ganha confiança. Então você, um jogo, uma equipe, a gente fala do mesmo nível, né? O Ipiranga foi para lá, começou, fez um bom jogo, tá? Um jogo muito estudado, né? Decisão, normalmente, eu costumo dizer que decisão, normalmente, ela é feia. Porque é um jogo trucado, é muita tensão de ambas as equipes, né? Mas o Ipiranga disputou uma partida digna de uma decisão. Tanto é, Joel, que no primeiro tempo de partida, eu acho que o Paulo Henrique Marques fez a leitura correta. Primeiro que é o seguinte, na escalação acabou, para mim, pelo menos, surpreendeu a entrada do Canu no lugar do Júnior Henrique, que era o jogador que vinha atuando e sendo substituto imediato. Fez uma boa partida. Né? Fez uma boa partida. Não comprometeu. Não comprometeu. Eu gosto do Canu, acho um bom jogador, mas acho que o Canu, muitas vezes, ele tem algumas atrapalhadas. Inclusive, no jogo, quase acabou comprometendo de novo. Né? Eu tenho alguma restrição. Acho que o Canu ainda não conseguiu mostrar aquele futebol que o credenciou lá atrás no Cruzeiro de Porto Alegre, né, como um dos melhores zagueiros naquela temporada do Campeonato Estadual. Mas, em termos de estratégia de jogo, o Paulo Henrique Marques conseguiu fazer a leitura, Joel, e anular as duas principais peças de criação do time do Caxias, o Carlos Alberto e o Diogo Oliveira. Esses dois jogadores aí, né, o Carlos Alberto, o volante, e o Diogo Oliveira, mais o meia de criação, eles foram anulados pela marcação do Paulo Henrique Marques. E por isso acho que o primeiro tempo, Joel, o Ipiranga termina melhor do que o time do Caxias. E começa também, sabe? Começa também. Sabe por quê? O jogo fica mais franco no segundo tempo. Sim, né? Eu até acho, eu me lembrei durante o jogo também ali, aquela hora do jogo, que aquela vez que o Paulo Henrique nos falou, que às vezes a gente quer jogar em cima do adversário, quer pegar ele lá em cima, mas o adversário nos empurra para trás. Exato. Né? A gente tem uma estratégia de jogo, mas o adversário também tem o dele. Então eu até achei que o Ipiranga começou marcando lá em cima. O Ipiranga adiantou um pouco a sua marcação. No início dos primeiros 10, 15 minutos, o Ipiranga não esperou, foi jogar. Até porque normalmente o Ipiranga fazia o contrário, né, João? Os 10 primeiros 15 minutos era o adversário, que propunha o jogo. A gente vem falando isso aqui sempre. E isso, né, eu estranhei aquela saída do Ipiranga um pouco lá em cima. Mas logo, com o decorrer do jogo, eu vi que o Caxias começou a empurrar o Ipiranga para o teu campo. Começou a gostar da bola, aquele falso domínio, né, sem produtividade nenhuma, e fez com que o Ipiranga voltasse um pouco mais. E isso facilitou para o Ipiranga anular os caras. Por quê? Porque o Caxias começou a trabalhar ali na intermediária do Ipiranga, então é menos espaço, é mais fácil para o volante marcar. Os caras vão sair menos. Se você está jogando lá no teu campo, então você tem todo o teu campo e o campo do adversário para jogar, né? Agora, quando você vem e entra no campo do adversário para trabalhar a bola no campo do adversário, o espaço fica menor. Então é mais fácil, você junta a marcação com uma equipe do Ipiranga, uma equipe que marca pertinho, que marca forte, uma equipe organizada, diminui o espaço dos meias. Então foi o que aconteceu. Ele conseguiu anular o Carlos Alberto, que inclusive saiu, né, do jogo, e o Diogo. E o jogo ficou igual, ficou ali truncado, tá? A única chance deles lá, uma cabeçada, um cabeceio lá e tal, cabeceou por cima, mas no geral, o primeiro tempo, o Ipiranga se portou muito bem, não correu risco nenhum, também, claro, não fomos lá. É aquilo que eu falou, a decisão
é um jogo complicado, é um jogo difícil, é o detalhe que decide, né? No segundo tempo também não muda muito, né? E o que acontece? Muda, infelizmente, né? Decisão, futebol de um modo geral, mas decisão, um detalhe, né? É um detalhe. Aquela bola, aquele cabeceio, né? Se ninguém bobear, errar ou deixar de prestar atenção um pouquinho, claro, surge o gol. Mérito, parabéns para o Ipiranga pela grande partida que fez, mas é um detalhe. Aquele detalhezinho no último minuto, né? Sobrar aquele cara lá atrás, 3x4 e vir em velocidade e acertar aquele cabeceio. E o futebol, né, João? É assim, é feito no detalhe, a decisão ainda mais, porque se no detalhe e na própria bola parada nós já decidimos jogos, né? Dessa vez acabamos sendo desclassificados pelo Caxias dessa forma. Agora, Joel, eu quero fazer... Mas não tira, né, Fábio, o mérito do Ipiranga, né, pela belíssima campanha. Vamos tentar separar em dois momentos. Primeiro, a campanha espetacular. O jogo muito bom. O Ipiranga aí é que tá. O Ipiranga jogou no Centenário, em Caxias do Sul, a casa do Caxias, de igual para igual. Porque aquilo que a gente poderia apontar um leve favoritismo para o Caxias era justamente pelo mando de campo, por estar jogando no seu campo, conhecer, né, cada metro quadrado do gramado do Centenário, a torcida, né, por mais que o Ipiranga tenha levado também torcida a Caxias do Sul, mas a torcida, na sua grande maioria, era do Caxias. Então, um leve favoritismo que a gente apostava para o Caxias era justamente pelo fator casa. E isso acabou não se confirmando dentro de campo, porque o Ipiranga jogou de igual para igual. Eu até acho que se a gente colocar, Joel, na ponta do papel, os 90 minutos, eu até acho que o Ipiranga foi superior ao Caxias durante 60% do jogo. Principalmente no segundo tempo, né? Principalmente no segundo tempo. Porque o segundo tempo, o Ipiranga passa, e aí eu acho que foi o interessante, né? E divergindo um pouco do que eu ouvi das transmissões da televisão, aonde alguns entendiam que não era um bom jogo, eu achei um bom jogo. É que tu tem que saber ler, né, Joel? O jogo é um jogo decisivo, dois treinadores estrategistas, o próprio Lacerda vem fazendo bom trabalho, boas estratégias, tanto é que não fora por acaso que venceu o Grêmio por 2-0 na Arena, que conquistou bons resultados e só perdeu o último jogo da primeira fase, porque acabou jogando com o time todo reserva contra o Esportivo do Clássico da Polenta. Então é um treinador também que vem fazendo um bom trabalho e montando boas estratégias, igual o Paulo Henrique Marques. Eu acho que a única diferença, e tanto é que o jogo foi decidido aos 46 minutos do segundo tempo, numa bola parada, e aí é que eu quero te perguntar, João. Foi uma falha de marcação do sistema defensivo do Ipiranga deixar um jogador como o da Silva, que é um centroavante, é um jogador que tem o faro do gol livre naquele momento, porque ele antecipa, inclusive, os homens do Ipiranga. Fábio, eu, quando treinador, tinha uma coisa comigo. Tem treinador que gosta de marcar em linha, dentro da área. Eu já gosto diferente. Eu acho que dentro da área você tem que marcar individual. A minha preferência é individual. Porque você marca na linha, se você marca na linha, o adversário, ele sai de você e vai embora. Ele sai de você, vai para frente, ou daqui a pouco ele afasta, ele sai um pouquinho da área, ele se movimenta. E fica mais fácil a ele buscar o espaço vazio, buscar o espaço dele. Agora, se eu estou fazendo uma marcação individual sobre você, a responsabilidade sobre você é minha. Eu tenho que te acompanhar. Então, eu sempre dizia isso aos meus zagueiros. Não, acompanha, não interessa onde ele vai. A marcação dentro da área, eu acho que deve ter feito assim. Então, eu digo o seguinte, eu posso perder para você, ou você para mim, mas eu estou ali com você. Eu não posso ver você fazer o gol sozinho. Porque se eu estou fazendo a marcação individual, eu tenho que estar contigo. Agora, eu posso ganhar a bola aérea de você. Tanto é, João, permita-me fazer um paralelo com o gol do Diego Souza no sábado, onde o Internacional está marcando em linha. Marcando em linha. E ele sai sozinho. Exato. E aí o próprio Renato, depois da entrevista coletiva, diz o seguinte, olha, eu sempre falo com o Diego Souza, e o Diego Souza tem essa leitura muito clara, de sempre quando o time está marcando em linha, recua para buscar o espaço vazio, e tanto é que se a bola passa pelo Diego Souza, eu não lembro ao certo se era o PP ou quem era o jogador do segundo pau, que ia ficar com o gol ainda mais escancarado do Marcelo Lomba, né? Vem de encontro ao que eu estou te dizendo, né? Eu sempre gostei, que tive treinadores que marcavam assim e eu achava que aquela era a melhor maneira de se marcar. E
que acontece? Ali, por mais que os caras olharam, aquele momento de decisão final de jogo, cabeça a mil, se eles definem, vão pegar homem a homem, cada um encosta no seu, porque ele aparece lá atrás, ele vem em velocidade lá livre, aí não dá mais. Mas a gente sabe, não é culpar quem quer que seja, não. Também é mérito do cara que soube se desvencilhar e vir sozinho. Isso não tira o mérito do Ipiranga, a gente fica triste pelo trabalho que fez, pela qualidade, pela competência do Paulo Henrique, do grupo também, pela partida que o Ipiranga fez, né, principalmente no segundo tempo. Tá? Aquela infelicidade da bola também bater nas costas do cara na hora que entrou, se bem que também eu não sei se ela ia para o gol, se não bate nas costas ali do coisa. Mas a defesa do Pitol na bola do Jean Silva, quer dizer, foi um jogo de igual para igual. Que se a gente olhar, o Ipiranga, como disse, teve mais chance de gol, teve mais perto do gol. Né? Então, não chegou. Faltou um pouquinho de atenção na marcação, mas não tira o mérito. Eu acho que a equipe está no caminho certo. O Paulo Henrique está de parabéns pelo trabalho, a direção. E quem fez o torcedor empolgar dessa maneira foi o próprio Ipiranga. E isso é muito bom para todos nós. E, Joel, eu quero, antes de a gente encerrar esse nosso bloco aqui de Ipiranga, para depois no próximo bloco a gente falar de Grenal e também da final entre Caxias e Grêmio, com relação às ausências que o Ipiranga teve. O Diogo Silva na defesa, que acabou se lesionando no final de semana passado na partida contra o Juventude. O Fidelis, que já está alguns jogos fora do time do Ipiranga. E a figura do centroavante. Por quê? Porque ontem, por mais que o Neto venha jogando, e até tenha feito um gol nesse campeonato, o Neto é um jogador que não tem a característica do centroavante, né? Tanto é que ele se movimenta, sai, não é mau jogador, mas não é um homem da referência, não é o centroavante de área que muitas vezes o Ipiranga me parece ter essa carência. O Ipiranga buscou o Cristiano e não dá pra gente fazer qualquer avaliação, nem positiva nem negativa do Cristiano, porque está chegando, vai precisar de um tempo ainda de adaptação. Mas a ausência do Fidelis, do Diogo Silva e de um centroavante poderiam ter tornado o jogo diferente ou não, João? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A gente acabou de falar aqui que o jogo foi muito equilibrado. E num jogo equilibrado, onde você tem atletas de qualidade que pode fazer uma diferença, mesmo que seja taticamente, é muito importante nessa hora. Porque ali estão os dois melhores. Quem chega para as semifinais e finais são os dois melhores. Né? E o Ipiranga é uma equipe qualificada e um grupo de jogadores que são capazes. O Paulo sabe o que ele pode, até onde ele pode ir com o Fidelis. Ele sabe até onde ele pode ir com o Henrique. Claro, o atacante, né, mostrou para nós, Lampejo, ser bom jogador. Entrou ontem se movimentando também, procurando. E é um centroavante, jogar. Joel, que também não é só de referência. Não, sabe jogar. Sai da área, sabe jogar, puxa a marcação. É jogador inteligente, Joel. Sabe, exatamente. E o zagueiro Diogo, ele com certeza também ia estar mais tranquilo, né? Ia estar com mais confiança. Como disse, até apesar do Canu não ter complicado tanto, ele não gosta muito de estar debaixo do bom tempo, não. O Canu está sempre gostando de um mau tempo. Mas é muito bom jogador e foi muito bem ontem. Né? Agora, Diogo talvez com mais tranquilidade, né? Mais ritmo de jogo, vem junto com a equipe, isso é muito importante, pudesse sim fazer, pudessem ajudar um pouco mais. Porque nesse momento de decisão, claro, se o atleta é bom, ele só vai agregar coisa boa ao grupo e à equipe. Muito bem, esse é o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Só lembrando uma questão para o torcedor canarinho que nos ouve, que o regulamento ele é um pouco confuso, tá? Para o torcedor entender. Parece confuso, mas não é tanto também. Porque o que acontece? Tem uma classificação geral. A classificação geral, ela soma os pontos do primeiro e do segundo turno do campeonato, que vai definir os times que serão rebaixados, né, os dois times rebaixados na pontuação total, não é um de cada grupo que cai, e sim a classificação geral, mas define também as vagas para a Copa do Brasil e o campeão do interior através da soma dos pontos do primeiro turno e do segundo turno, mas não dos mata-matas. Os mata-matas eles contam para mandos de campos dos jogos do retorno. Porque nem para a final do campeonato vai valer a soma dos pontos. Para a final do campeonato soma-se o primeiro turno,
o segundo turno, não os mata-matas, e aí se define quem tem a melhor campanha. Por exemplo, se terminasse hoje o Campeonato Gaúcho, o Ipiranga seria o time que estaria com a vaga garantida na Copa do Brasil e estaria com o título do interior, à frente inclusive do próprio Caxias, porque na classificação geral do primeiro turno, o Ipiranga está à frente do Caxias. Então, só para esclarecer isso para o torcedor, o quão boa é a campanha do Ipiranga no certame estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no programa Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que está sempre nos acompanhando nas mais diversas plataformas. Pela TV Erechim, através dos dois canais, 26 e 526. E também através do nosso canal no YouTube e do Facebook da TV Erechim. Você pode acompanhar o Na Resenha também aqui na grade de programação da TV Erechim, nos mais diversos horários. Nosso programa vai ao ar em 2 edições inéditas. Às segundas, às 20h30, com a repercussão da rodada do final de semana, e às quintas-feiras, onde a gente traz muitas entrevistas inéditas e também a projeção da rodada do final de semana. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, tá em casa, e também Andretta, transformando horizontes. Nós estamos conversando hoje com Joel Costa, analisando os jogos semifinais do Campeonato Gaúcho no seu primeiro turno. Joel, tivemos no sábado o Clássico Grenal do Estádio Beira-Rio, onde muito se falava das escalações, de se poderíamos ser surpresa ou não. A surpresa maior poderia ser pelo lado do Grêmio, principalmente com a escalação de 3 volantes, que veio a se confirmar por parte do Renato Portaluppi, que, aliás, a estratégia do Renato, especialmente no primeiro tempo, deu muito certo, Joel. O Renato, se a gente for olhar, ele começou um ano bem cadenciado, em todos os aspectos. Tá diferente, né? Tá calminho, tá seguro, boas entrevistas. Boas entrevistas, né? Mas, e também com algumas estratégias, né? Mas o Renato é aquele cara, as estratégias dele realmente são dentro da equipe. Exato. Né? Ele surpreende com as coisas que ele faz com a equipe, porque tem o grupo na mão, né? E sabe o que pode tirar dessa equipe. Né? Então, realmente, para mim foi um jogo de 2 tempos. Né? Um primeiro tempo onde o Grêmio teve mais chances, trabalhou mais a bola, né? soube ter o jogo nas suas mãos. O Renato, bom, malandro, ele, como se diz, ele muitas vezes, o Inter é favorito, o Inter está jogando em casa, está vindo de uma sequência boa. Bom, ele partiu daquele grande princípio. Eu não vou tomar. Eu não posso tomar porque eu tenho jogadores de qualidade. Realmente o meio campo para frente do Grêmio, todos nós sabemos a velocidade que é, a qualidade que tem o seu meio campo. Mesmo jogando com 3 volantes, são volantes de qualidade. São volantes que sabem jogar, são volantes que pifam. Entende? Faz a transição com muita facilidade. Não é aquele brucutu e nem é aqueles caras que ficam lá em cima da zaga o tempo inteiro, não. São jogadores que revezam, jogam. Né? E o que aconteceu? Fez um primeiro tempo bom, com condições de sair bem até, né? E no segundo tempo foi surpreendido, né? Com a expulsão do Musso. O Inter mudou a estratégia. Melhorou com a mudança. Né? Eu acho que se o Marcos Guilherme entra antes, seria diferente. Né? E
Aí ele soube também se defender. Você vê que ele não se largou totalmente, mesmo com o Inter com um homem a menos. Porque o Inter cresceu, o Inter passou a marcar mais o espaço, diminuiu, porque desde o momento em que você fala, vamos jogar com 2 linhas de 4 e com um homem a menos, a primeira coisa que você incute na cabeça é que eu vou marcar, eu tenho só que marcar. Aí entra aquilo que eu te falei, diminui o espaço, faz 2 linhas e começa a marcar, aí você tira, às vezes, a possibilidade do adversário jogar. E foi o caso. Encurtou, o Inter encurtou e começou a ter lampejo. Então, quando começa a marcar bem, você começa a ter confiança e começa a querer jogar. E foi o que aconteceu com o Inter. Começou a gostar do jogo, começou a ter confiança, começou a marcar forte, começou a jogar. Se o Inter tem um atacante, para mim, com mais velocidade, porque o Guerreiro está devendo. E muito. O Guerreiro está devendo. Aliás, era um jogo, Joel, era um jogo pela configuração que o Marcos Guilherme teria que ter entrado antes, até porque é o seguinte, quando você joga, quando tens um jogador expulso, compacta as 2 linhas de 4 na marcação. Você vai, a principal alternativa para você sair é em velocidade. Exatamente. O centroavante de referência perde a função no time quando tu tem um jogador expulso e compacta 2 linhas. É que tem que sair para os 2 lados. Exato. E mesmo assim, o Guerreiro teve nos seus pés 1 ou 2 bolas e acabou desperdiçando. Aquela bola do contra-ataque, onde ele acaba desperdiçando e dá um passe totalmente fora de contexto para o Marcos Guilherme, prova isso tudo. E, Joel, só para complementar, eu acho que a gente pode colocar como um bom duelo dos treinadores. É claro que quando a gente fala do Renato, a gente fala do Renato que vem de um trabalho desde 2016. Sabe o grupo que tem na mão. Sabe o grupo que tem na mão. É claro que o Renato pegou o Grêmio e conseguiu ter o resultado muito rápido. Né? O Renato assume o Grêmio em 2016 e no mesmo ano já consegue conquistar aquele título da Copa do Brasil. Né? E aí então ganha um pouco mais de tranquilidade e de lá para cá o Grêmio vem mantendo uma ideia de futebol, sim, com alguma mudança ou outra, mas o Renato tem o grupo na mão, os jogadores sabem o que o Renato quer, tanto é que aquilo que muitas vezes acha que as pessoas acham que soa com um pouco de arrogância do Renato, quando ele vai para a entrevista coletiva e diz o seguinte, não, nós vamos fazer isso e aquilo, é porque ele confia no grupo e tem o grupo de jogadores na mão já. Então acho que isso facilita também o discurso do próprio Renato. E no primeiro tempo, a ideia dos 3 volantes, ele conseguiu fazer com que ele tivesse todas as ações do jogo em suas mãos, porque ele fez com que o Internacional, ele feche os espaços, tanto é que o Vitor Ferraz não sobe no primeiro tempo, Cortez sobe pouquíssimo no primeiro tempo, fecha os espaços do Inter pelo lado de campo, obriga o Inter a jogar pelo meio, onde ele tinha 3 volantes, tinha numericamente mais jogadores. E com isso, o que ele quer dizer? Ele abre mão de atacar um pouco. Exato. Porque eu não posso tomar. Se eu não tomar 0-0, eu estou na casa dele, vou para os pênaltis, tudo bem. Entende? Ele não foi aquele Renato ousado de outras vezes. Tanto é que o jogo termina, o Inter com 1 a menos, com 57% de posse de bola. Posse de bola. Coisa que não é comum de a gente ver nos times do Renato, né? Mas o Renato soube ler o jogo e montar um esquema para isso. Nesse ponto, Fábio, ele é fantástico. Assim, para mexer no time dele, tá? Mudar, ser estratégico ali de uma partida para outra, ele é estratégico. E ele tem esse negócio, o atleta na mão. Ele pede, os caras vão lá e fazem. Respeita o Renato, você entende? Sabe da qualidade dele, sabe do potencial dele como treinador, além de ser o Renato que era a moral que ele tem. Então ele diz, os caras vão lá e faz ao pé da letra. Você vê ele gritar com o cara, fala com ele 2 vezes, ô fulano, o cara aberto, você pode olhar que o cara vai lá. Fulano, às vezes você vê o gesto, ele pede, segura, o volante não sai mais, segura. Como você disse, o Vitor Ferraz, segura, eu quero vocês numa linha de 4, não quero que sai no balanço, os caras só saem na boa. Então isso é muito importante. E Joel, aí é que eu quero te perguntar, no grupo. Porque e até a gente percebeu, quem estava assistindo pela televisão, pôde observar que teve uma discussão entre o Renato e o Maicon. Me parece, Joel, e aí também até ouvi alguns comentaristas também indo ao encontro disso, dos 3 volantes, e olha que para mim o Maicon é um dos mais, acho que pela ordem, Maicon e Matheus Henrique,
e depois o Lucas Silva, o menos técnico dos 3 volantes do Grêmio. No entanto, pela forma que o Grêmio jogou, o jogador que menos rendeu foi o Maicon e o que mais rendeu ao lado do Matheus Henrique foi o menos técnico, que é o Lucas Silva, que para mim teve a melhor atuação desde que chegou ao Grêmio. Isso, de certa forma, também irritou o Maicon um pouco, porque o Maicon nos últimos Grenais vinha sendo protagonista, né? E no time do Grêmio, nós sabemos que o Grêmio tem hoje, o Matheus Henrique é um jogador que sabe sair jogando de trás, e o Maicon, que hoje é o jogador que pensa no time do Grêmio, principalmente quando o Grêmio não joga com a figura do homem de marcação. E o Maicon jogou menos do que vinha jogando em razão dessa mudança do esquema, né, Joel? É que ocuparam o espaço dele, entende? Ocuparam o espaço dele, por quê? Nesse esquema de marcar forte, até porque para não dar espaço ao meio-campo do Inter, né? E com a estratégia de segurar um pouco mais, o Lucas Silva é mais rápido, o Lucas Silva chega mais depressa, porque tinha lance que até podia ser uma saída do Maicon, mas o Lucas Silva já antecipava, ele ia, entende? Não sei até se é para precaver um pouco o Maicon ou não, mas ele ia. E o Grêmio não conseguiu ter aquela posse de bola normal. Você vê que o Maicon aparece muito quando tem aquela posse de bola, porque ele realmente é um dos jogadores brasileiros que menos erra passe. E isso, para ele, é maravilhoso. É benéfico para ele. E quando não consegue fazer isso, e ele, por ser um jogador enérgico, um jogador de gostar de ganhar, um jogador que sente o jogo, quer estar dentro da partida, como ele não conseguiu jogar, aparecer muito, ele se irritou. É o caso do Guerreiro. Aliás, o Guerreiro, o cara, ele está mal, o cara dá uma chegada nele, ele se irrita, parece que é o bambambam, quer brigar com todo mundo. Aí vem aquilo que você já cansou de falar lá no BV. Se irritar o Guerreiro, pode tirar ele. Tá, você cansa de falar isso. E é verdade. Mais. E no Grenal foi assim mais uma vez. E foi o que aconteceu com o Maicon. E no Grenal foi mais uma vez. Eu, inclusive, Fábio, naquela hora, de novo, final de jogo, eu sempre tive os melhores treinadores que tive. Início de jogo e final de jogo, atenção dobrada mesmo. Atenção dobrada. Início, se você toma um gol, tu já sai no prejuízo. Você já tem que começar o jogo atrás. Final do jogo, tu não tem uma recuperação. Dificilmente. Então, eu, por exemplo, acho que o Cudê tem que rever algumas coisas. Por exemplo, Joel? Eu não tiraria o Moledo nesse jogo. O menino, bom jogador, o Fux, promissor, todos nós, fez uma ótima primeira fase na seleção, depois das 2 partidas não foi bem, na última melhorou um pouquinho contra a Argentina, né? E um jogo desse é muita coisa em jogo. Deixa eu só abrir um parênteses, Joel. Sim. O exemplo claro disso que o Joel está falando, primeiro, analisem atentamente o gol que o Internacional sofre. Aonde está o zagueiro do Internacional? O Fux, ele está numa área em que ele não está nem no lance da bola de fundo e nem dentro da área. Ele está numa zona morta. Você pode olhar ele. Exatamente isso. Ele está numa zona então, morta. Aí é um dos exemplos. Vou pegar o lance do gol. Tem outro lance que é crucial, que é o lance que, para a sorte do Internacional e que tinha o VAR, né, que acabou anulando o gol do Everton, acho que foi o segundo gol. O Diego Souza dá um drible em cima dele de corpo, um giro para cima dele. Que não pode girar. Que eu tenho a absoluta certeza que o Rodrigo Moledo jamais tomaria um drible daqueles. Então, não é mau jogador o Bruno Fux, não. Quem sabe dos zagueiros que o Internacional tem é o mais promissor para os próximos anos. Sem dúvida. Agora, eu concordo contigo, João. Não era jogo para ter botado o Bruno Fux jogar. Não, jogo decisivo. Até porque ele não tinha feito um jogo com o Cudê até então, ele estava servindo a seleção. Exatamente. E outra coisa, Fábio, se o Moledo tivesse vindo mal, mas ele não vem mal, ele vem... O que está dificultando um pouco, e aí o torcedor daqui a pouco vai se apegar, não, mas vamos ver os números, o Inter levou 3 gols, por exemplo, do São Luís de Juí, mas aí entra a mudança de filosofia do Eduardo Cudê, Exatamente. Que essa mudança de ter os 2 zagueiros e entre eles o líbero, Musto, aí tem complicado e feito com que os zagueiros batam cabeça. Fábio, eu acho o seguinte, minha maneira de ver, né, cada um vê de uma maneira, eu não gosto muito disso.
de você jogar com o líbero atrás. Eu também não gosto. Por quê? Porque para mim zagueiro é zagueiro. Zagueiro é para defender, pô. Se eu quero um cara habilidoso, que tenha mais qualidade para sair jogando, eu vou lá, contrato um segundo volante, contrato um volante técnico, entende? Que não é o caso do Musso, porque o Musso não é volante técnico, né? Não é. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não gosto de jogar assim. Se eu vou lá para trás, então eu estou com 3 zagueiros e ilimitado. Temos o Cuesta que joga tal, tem essa facilidade, mas ele é zagueiro, cara. Bota ele para jogar de volante para ver se ele vai render a mesma coisa que ele rende lá de quase zagueiro. Não vai render. Não vai render. Ele vai ter que primeiro ficar um tempo, se adaptar para depois vir jogar. Zagueiro é zagueiro, nome de é para tirar. Então é um contrato, sabe? Eu não gosto dessa maneira como ele joga. Acho que o Musso, já falamos isso lá no programa, tira o espaço do Lindoso e vice-versa. Tanto é que o Lindoso melhora no segundo tempo com a saída do Musso. Sem dúvida alguma. O time melhora, né? O Musso é bom na bola aérea, mas o Lindoso também é muito bom na bola aérea. Tá? Um jogador que já está... Claro, agora com o esquema do Kudê, vai ter que se adaptar de novo, mas é um cara que já se enquadrou as raízes gaúchas. Já tem aquele perfil também de pegar mais forte, que o jogador que vem do Rio e São Paulo, principalmente do meio para trás, ele sente uma diferençazinha, tá? Desde a minha época, porque o cara vem do Rio, os caras acham que Rio e São Paulo é mais acomodado, e aqui o bicho pega, no sul, e é verdade. Mas o Rodrigo Lindoso, ele já tinha mais ou menos essa pegada lá, e se enquadrou aqui muito bem, surpreendeu a muitos nós. Agora, eu acho que se ele quer botar um time... um time não pode ser armado por um zagueiro, porra. Não dá. Essa é uma coisa que eu acho que vai ter que mudar. E até porque é o seguinte, Joel, se a ideia é, nós vamos jogar com 3 zagueiros e ele quer zagueiros com qualidade, então se faz o seguinte, Joel, na minha opinião, pensando com a cabeça do Kudê, porque se ele joga com o Musto, o que ele defende da manutenção do Musto? O Musto é bom na bola aérea, sim, o Lindoso também é. O Musto é um jogador que pode sair... dar esse suporte para os zagueiros saírem com mais qualidade na bola. Se é para se fazer isso, então vamos fazer o seguinte. Então bota-se o Moledo então como líbero e coloca-se na direita então o Bruno Fux e na esquerda o Cuesta. Mas não se utiliza do Musso, que é um jogador que tecnicamente está mal, sem ritmo de jogo, e as qualidades que foram vendidas do Musto, né, quando o Inter o contratou, eu ainda não estou conseguindo ver, Joel. Fábio, eu ainda... exatamente. Além disso, ele pode até fazer esses 3 zagueiros, mas aí também ele vai ter que ter uns alas de mais velocidade, com mais qualidade técnica. Não é o caso do Inter, o Inter não tem. Que não é o caso. Eu ainda tenho uma coisa que eu quero te falar desse jogo, em que eu achei que o Kudê errou, não sei se você concorda comigo. 46 minutos de jogo, 45 minutos. Acabou o jogo. O Inter com um homem a menos. Claro. Isso como o Grêmio fez, todo mundo vai fazer. Não adianta, por dentro não vai entrar. E o Inter bem ainda por cima. Vai entrar por onde? Pelo lado. É a única maneira de chegar a bola da intermediária lá no fundo para trás. Eu vou lá e tiro o Lindoso àquela altura. Não pode. Errou. Eu tiro o Guerreiro que está morto, sem velocidade, irritado. Pode até botar o Zé Gabriel, como ele colocou, mas eu vou botar lá atrás, eu vou fechar lá atrás. Como todo mundo faz. O Caxias ontem não botou lá, o zagueiro lá. Sem dúvida. Vou botar lá atrás. Pô, já acabou o jogo, não tem mais jogo. Aí ele troca pelo Lindoso. Não sei, o Lindoso é bom na bola aérea. Quem sabe lá, um cara experiente que vai ajudar naquela hora. Então, eu achei que o Kudê não foi muito bem nessa mudança final e que ele precisa rever algumas coisas. Bom, nós estamos fechando a conta e encerrando mais um Na Resenha aqui na TV Erechim. Joel, meu amigo, um grande abraço e até a próxima. Fábio, é sempre um prazer estar com você. Um grande abraço. Voltamos com Na Resenha na próxima semana. Aquele abraço e até lá. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.